Boa tarde, bem-vindo ao Parlamento. Está longe o entendimento entre o Governo e o PS para a viabilização do Orçamento do Estado. Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos reuniram-se pela primeira vez para discutir as contas do Estado para o próximo ano, mas o impasse mantém-se. Vamos discutir o que separa o Governo e a oposição e se há condições para uma aproximação. O debate com os deputados Hugo Carneiro, do PSD, António Mendonça Mendes, do PS, Rodrigo Saraiva, do Iniciativa Liberal e Paula Santos, do PCP. Rodrigo Saraiva, parece-lhe que agora estamos mais perto de um orçamento aprovado ou, pelo contrário, mais perto de uma crise política que possa eventualmente conduzir a eleições antecipadas? Muito boa tarde a todos. A resposta a isso, depois desta declaração do secretário-geral do Partido Socialista, a resposta a isso está do lado do Sr. Primeiro-Ministro. Ele é que agora vai saber o que é que vai querer fazer com aquilo que o Partido Socialista pôs em cima da mesa. E aquilo que o Partido Socialista fez hoje, o seu secretário-geral, com estas propostas que apresenta, eu entendo que quando há um processo negocial é normal que alguém, se quer atingir 5, que apresente 10. Mas parece que aquilo que o secretário-geral do Partido Socialista apresentou não foi 10, foi 15 ou 20. E hoje ficamos assim, será que o Partido Socialista afinal quer eleições ou não? Mas isto, começamos agora, à segunda-feira é um, à terça-feira é outro, porque nas últimas semanas também ficávamos sem perceber bem e na dúvida se o Sr. Primeiro-Ministro também não queria eleições. Portanto, isto está a ser um jogo... O país sofre muito com a carga fiscal que tem. E nestas últimas semanas nós temos que lidar com outra carga, é a carga dramática. É uma carga dramática que o PS e o PSD têm estado a dar ao Orçamento de Estado. Mas especificamente sobre o Orçamento de Estado, nós ainda não sabemos o que é que vamos estar a debater e a votar na generalidade e depois a trabalhar na especialidade se o orçamento passar. Se estas exigências que o PS faz agora fossem aceites, ou seja, se caísse a descida do IRC e do IRS jovem, isso deixava a Iniciativa Liberal mais próxima ou mais longe de viabilizar o orçamento? Mais longe, como é óbvio. Há aqui propostas que não se entendem. O Partido Socialista, nos últimos anos, quando governou durante 8 anos, habituou os portugueses a que tinha muita dificuldade em baixar impostos. Não conseguem baixar impostos. E quando baixavam alguns, parecia que estavam a dar com uma mão, estavam a tirar com as duas mãos por outro lado, por outra via dos impostos. E aquilo que vemos aqui, esta proposta do IRS jovem, que é uma proposta que nós achamos que é discriminatória, devia-se baixar transversalmente o IRS para todas as pessoas, não apenas para o jovem. É muito perverso os efeitos que pode ter uma medida destas, mas é uma proposta de baixar impostos. E o que é que o PS faz? O secretário-geral nesta proposta faz. Não vamos baixar estes impostos, vamos pôr aqui na habitação, como se, sim, a habitação é um problema, mas um problema dos jovens, que foi isso que ele disse, é também os poucos salários que recebem devido dos impostos que têm. Depois, para uma pensão. O PSD já estava a pôr jovens contra idosos com a proposta do IRS jovem. E agora o PS, não vai para os jovens, vai aqui para os idosos nas pensões, voltando a criar aqui este fosso geracional que não deve ser criado. E depois faz também uma coisa que é dinheiro para os médicos, ou seja, para o SNS. Está mais do que provado, e até pela prática dos governos do Partido Socialista, que o problema do SNS não é mais dinheiro. O Partido Socialista aumentou o orçamento do SNS de 9 mil milhões para 15 mil milhões. E os problemas continuam ou ficam ainda piores. Portanto, o problema é de gestão. E o PS o que é que faz perante isto? Não vamos baixar impostos, vamos ainda mandar aqui mais 500 milhões para o SNS. Portanto, estas propostas do PS, se nós já achávamos que aquilo que aparentemente iria ser a proposta do Orçamento de Estado, depois também não sabíamos. Há pouco tempo, o IRS jovem e o IRC ia estar no Orçamento de Estado, não ia estar, ia ser votado antes. Portanto, ainda continuamos sem saber. Mas já nós achávamos pouco ambicioso. Se o Governo ceder ao PS, é legítimo que possa ceder num processo de negociação entre as partes. Se é legítimo, é político. Porque também há uma coisa que eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro tem que perceber se de facto não quer eleições. Que vai ter que negociar com alguém. Não pode ter a quadratura do círculo de achar que consegue ter o Partido Socialista e a visão do Partido Socialista e a visão da Iniciativa Liberal no lado da viabilização. Eu acho que isso é quase impossível. É uma quadratura do círculo que eu não estou a vislumbrar. Portanto, é legítimo que possa querer uma viabilização com o Partido Socialista, até porque a aritmética parlamentar leva para aí. Mas tem que perceber, quanto mais se aproximar do Partido Socialista, é normal, é natural. Aliás, todas as pessoas entendem que estará mais distante ter a viabilização por parte da Iniciativa Liberal. Eu acho que isto é
óbvio para todos. Paula Santos, qual é a análise? Aqui referido por parte da Iniciativa Liberal que os baixos salários se devem aos impostos. Os baixos salários devem-se porque são de facto mesmo baixos. Também. Não se pode... São de Também facto mesmo baixos. E aquilo que é preciso é... Mas volto a dizer, há pouco o Rodrigo Saraiva dizia, e eu concordo, é evidente que quanto mais o Governo se aproximar do PS, seguramente que mais se afasta da Iniciativa Liberal e vice-versa. E, portanto, Mas há um Governo ponto em sabe... comum. O Governo... O Iniciativa Liberal partilha também das críticas ao IRS jovem. Isso é também para a Iniciativa Liberal uma linha vermelha? Nas negociações que tem tido com o Governo? Está a ver? O IRS jovem é mesmo daquelas medidas que nem na Iniciativa Liberal consegue acolher É ver para onde é que os nossos jovens vão emigrar, nomeadamente para a Holanda, para o Luxemburgo, para a Suíça, ver porque é que emigram, não é? Por causa de salários e da tributação. O António sabe que uma pessoa que ganha 2.000 euros brutos em Portugal ou 2.000 euros brutos na Holanda recebe 700 euros líquidos a mais lá do que aqui. E onde é que estão os empregos para os jovens a ganhar 2.000 euros brutos em Portugal? É exatamente por este argumento que o Carneiro estava a dizer que era bom que a descida de impostos, e estamos a falar especificamente aqui do IRS, fosse transversal para todas as pessoas. Por isso é que nós, no Orçamento de Estado, o dia de hoje só tem uma coisa boa, é que finalmente sabemos o que é que o Partido Socialista quer. Propostas concretas. E, portanto, agora podemos discutir propostas e deixarmos do drama, do aprova e outros que falam de irrevogável. Portanto, já vamos ao concreto e quando tivermos o Orçamento de Estado também saberemos... Mas o que é que a Iniciativa Liberal quer? No IRS, nós gostávamos que fosse a nossa proposta com duas taxas, 15% e 28%. Mas portanto, foi isso que propôs ao Governo? Sim, apresentámos-se ao Governo e depois publicamente também já divulgámos. Carneiro. E depois, também? E antecipando já a crítica que vão dizer o custo desta proposta, a perca de receita, que vamos nos cingir àquilo que foi a análise da UTAU, da Unidade Orçamental da Assembleia da República, que quantificou esta proposta na casa dos 3,5 mil milhões de euros. Antecipando já isso, eu gostava que também se discutisse, uma coisa que se discute pouco, mas durante este processo orçamental vamos ter que discutir primeiro essa questão e depois soluções e propostas para isso, que é a parte da despesa pública. Isso tem que ser discutido. O PS deixou-nos, com o orçamento que está em vigor, um recorde de despesa pública de 123 mil milhões de euros. E sobre o encaixe de uma proposta como esta proposta da flat tax, com duas taxas, 15% e 28%, na prática são 3% porque há a parte da isenção, portanto são 3 taxas, como é que ela se acomoda nas contas? Eu vou dar alguns dados. Sr. Deputado, mas não é disso que depende a viabilização da Iniciativa Liberal ao orçamento, não é? Porque, a partir dessa, não será uma proposta aceita pelo Governo. Se o Governo aceitasse essa proposta, obviamente nós estaríamos a favor. Isto é uma das nossas bandeiras. Mas então vamos à proposta daquilo que foi falado. Vamos à questão do IRC. A proposta que se fala do IRC, esteja ela ou não no Orçamento de Estado do Governo, é pouco ambiciosa, porque nós achamos que a descida tem que ser já, imediata. E aquilo que o Governo tem falado era uma questão da gradualidade. E o que é que o PS vem hoje fazer? Eu, quando falo de baixos, seja no IRS ou no IRC, há duas principais razões que eu gosto muito. A primeira é óbvia, porque baixa os impostos e fica mais dinheiro no bolso das pessoas. E há uma segunda parte, que é a simplificação. É melhor não entrarmos aqui em grandes debates técnicos, primeiro porque quer o António, quer o Hugo, até são muito mais especialistas nessa matéria, mas a principal razão para não entrarmos nesse grande debate da tecnicidade é porque 30 segundos depois as pessoas estão lá em casa e não vão perceber nada. O nosso sistema fiscal, seja no IRS e no IRC e também noutros, é demasiado complexo. E aquilo que o PS vem hoje apresentar não vai ser o IRC que o Governo vem falar, vamos outra vez à questão das isenções e dos benefícios e entram na questão da complexificação. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer... Porque baixar o IRC já, o que vai fazer de bom é trazer mais investimento estrangeiro, que nós precisamos para haver crescimento económico e melhores salários. Os salários deviam crescer, isso não é só baixa de impostos. Eu sei que não acredita nada nisso do investimento estrangeiro, vai beneficiar o crescimento da economia. Mas é isto que tem que ser feito. Mas o que é que o PS vai fazer? Não vamos simplificar, vamos aqui complicar e vamos dizer a todos aqueles que podiam investir em Portugal, não venham. O deputado António Mendonça Mendes diz que não há evidência dessa afirmação. Como? O deputado António Mendonça Mendes estava a dizer que não há evidência dessa afirmação. Não há. De qual delas? Da afirmação de que descida de impostos. Mas é normal que o PS não queira acreditar nisso. O PS tem um problema também com a realidade. Não é só o Partido Comunista Português. Não é só o liberalismo que funciona e faz falta a Portugal. É também a realidade. Paula e aquilo Santos, que nós falamos é real porque acontece em outros países. Nas negociações deve haver medidas de compensação para as entidades patronais para fazerem face a estes aumentos salariais que estão previstos? O que tem que haver é coragem. E coragem de fazer bastante reformas. Poderíamos falar aqui da parte laboral, da parte da justiça, porque tudo isso vai ajudar, tal como algumas reformas fiscais, àquilo que é essencial para o país, que é crescimento
económico. Nós preferimos muito mais falar da questão do salário médio, da ambição do crescimento do salário médio, do que estar aqui a falar do salário mínimo. E para haver crescimento económico, vamos voltar ao tema que também é central em termos orçamentais, é a questão do IRC. Portugal tem das taxas de IRC mais altas do espaço da OCDE, seja a taxa estatutária, seja depois a taxa efetiva. E isso afasta o investimento. E quando se afasta o investimento, não haja expectativas depois de haver mais salários. E também deixar de uma vez por todas desta perseguição às grandes empresas. É que depois vamos ver as estatísticas e são essas empresas que até pagam salários médios acima das pequenas e médias empresas. E temos que combater isto. E temos que combater isto e garantir que todas as empresas, independentemente da sua dimensão, tenham capacidade para pagar bons salários. Porquê? Porque as pequenas só vão pagar melhores salários quando forem médias, as médias só vão pagar melhores salários, sejam médios, sejam mínimos, quando forem grandes, e as grandes vão pagar melhores salários quando conseguirem capacidade para serem multinacionais. É preciso ambição e isso passa muito por esta proposta do IRC. Lucros diários, 30 milhões de euros, não acha que é suficiente? Temos agora a Irlanda, que começou há uns anos, estava atrás de nós. A Irlanda está com um problema neste momento que não sabe o que fazer com o sustento que tem, com o dinheiro que tem. Não gostávamos de estar na posição da Irlanda. Eu gostava de ter esse problema, que o problema fosse ter muito dinheiro e não saber onde dificuldades de escolher onde é que o ainda estamos nos diários. Vamos agora conhecer a opinião dos outros. Este debate fica agora disponível na RTP Play e em podcast. Boa tarde, bom fim de semana.